E aí galera, tudo em paz? Essa aula é uma aula de história geral, não é? A gente vai falar da Era Napoleônica. Não é? A Era Napoleônica vem logo depois da Revolução Francesa. E muitos historiadores consideram, não é, que esse período de governo do general Napoleão Bonaparte é uma espécie de continuidade da própria Revolução Francesa. Não é? Então, para a gente entender a Era Napoleônica, a gente tem que recapitular alguns pontos da Revolução Francesa. Não é? Terminada a Revolução, 10 anos não é, de conflito interno na França, em que o terceiro Estado, camponeses, artesãos e burguesia, não é, lutaram contra a nobreza e o clero que apoiavam o absolutismo, no final da Revolução, o grupo social que se deu bem, né, que foi o principal vencedor beneficiado da Revolução Francesa, foi a burguesia francesa, né, sobretudo os grandes banqueiros e grandes comerciantes. Né, e para tentar pacificar a França e acabar com a Revolução, eles vão colocar uma figura que tinha se tornado muito popular por suas vitórias militares à frente do poder, que era justamente o general Napoleão Bonaparte. Né. O Napoleão vai governar um curto período chamado de consulado, são 5 anos, de 1799 a 1804, o Napoleão governa, não é, como cônsul, que era um nome que se dava na antiguidade romana para aquele que era o chefe do executivo. É como se Napoleão fosse uma espécie de presidente da República Francesa. Não é? Existia a divisão de poderes, não é? Foi criada pela Revolução, então Napoleão tinha que respeitar o poder legislativo, só que na prática isso não vai acontecer. A gente vai perceber, não é, que durante o consulado, Napoleão vai tentar pacificar a França, ele foi colocado no poder para isso, ele vai acabar com os conflitos internos, não é, vai procurar resgatar a autoestima dos franceses, ele vai tentar recuperar a economia francesa, não é? Então a gente vai ter o Napoleão buscando acordos de paz com países vizinhos, que não é, você não pode esquecer que durante a Revolução Francesa vários países vizinhos que eram absolutistas viam a Revolução como uma ameaça e tentaram invadir a França, não é, várias vezes. Então Napoleão, não é, busca a paz externa e internamente ele começa a organizar a França porque ele tem um objetivo maior. Não é? Ele estava de olho no que acontecia do outro lado do Canal da Mancha, o que acontecia na Inglaterra. A Inglaterra já estava a todo vapor com a sua Revolução Industrial, a Inglaterra já era uma potência comercial no mundo, e o Napoleão não queria deixar a França tendo um papel menor, né, dentro da Europa e no mundo. Então, durante o período do consulado, a gente percebe que o Napoleão Bonaparte, ele vai, né, lembrando, gente, acompanhe a aula pelo PowerPoint, isso te ajuda bastante. Né? O Napoleão vai dar início à Revolução Industrial Francesa. Né? O próprio Estado francês, através da criação do Banco da França, né, vai começar a financiar projetos de fábricas dentro da França. Então a França começava, né, atrasada em relação à Inglaterra, mas começava o seu processo, né, de revolução industrial. O Napoleão vai estimular obras públicas por todo o país, né, isso faz com que a economia francesa, né, comece o seu processo de recuperação. Né, e isso vai fazer com que a popularidade de Napoleão, né, cresça ano a ano. Né, o que vai fazer com que Napoleão gradualmente comece a desrespeitar o poder legislativo, né, e a fazer plebiscitos, consultas diretas à população. Então o Napoleão começa a atropelar o parlamento quando ele precisava criar qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de lei. Ao invés de consultar o parlamento, ele convocava plebiscitos onde a população dizia sim ou não para os seus projetos. Até que em 1804, o que o Napoleão vai fazer? Ele vai consultar a população a respeito da mudança do regime político francês. Não é? A França termina a Revolução, não é, num regime republicano, e o Napoleão propõe a volta à monarquia, não é, a criação do Império Francês. Isso foi aprovado pela população e o Napoleão, em 1804, é coroado imperador dos franceses. Aí no PowerPoint eu coloquei 2 pinturas que representam 2 momentos importantes da história da França.
O Napoleão vai ser coroado imperador em 1804, no Natal, 25 de dezembro. Não é uma data aleatória, ele escolheu essa data justamente para se remeter a algo que aconteceu 1000 anos antes. Lá na Idade Média, no ano 800, no Natal também, nós tivemos o Carlos Magno sendo coroado, imperador da Roma Ocidental, que vai dar origem ao que hoje é a França. O Napoleão tentava se colocar então como uma espécie de herdeiro do Carlos Magno. Só que com uma diferença. Se você vê a pintura que mostra a coroação de Carlos Magno, você vê o Papa colocando a coroa na cabeça de Carlos Magno. Na Idade Média, a igreja era uma instituição extremamente poderosa, e esse ato do Papa coroar o Carlos Magno significaria a igreja, que representa Deus na terra, autorizando o Carlos Magno a governar. Na coroação de Napoleão a coisa foi diferente. O Papa da época foi convidado para a cerimônia, só que ele não coroou Napoleão. Napoleão se autocoroou, ele próprio colocou a coroa na sua cabeça. Isso tem um significado político bastante importante. O significado de que Napoleão, ali já no século XIX, não se colocava submisso à igreja. A igreja não estaria acima do seu poder, muito pelo contrário. E aí começava o período chamado Império, um período que vai se estender de 1804 até 1814, quando Napoleão vai ser destituído do cargo de imperador. Aí você vai me dizer, mas peraí, a França durante a Revolução Francesa foi feita para derrubar um poder absoluto. Agora Napoleão vira imperador. Ele vai governar também de maneira absolutista? Vai. Ele vai governar, ele vai fechar o legislativo, ele vai governar como se fosse um rei absolutista. E a burguesia? A burguesia que lutou lá atrás contra o absolutismo da dinastia Bourbon, vai lutar agora contra o Napoleão? Não. Por que não? Porque o Napoleão governava em nome da burguesia. Eu já disse que o Napoleão está estimulando o processo de revolução industrial, que vai beneficiar a burguesia. O Napoleão vai criar toda uma legislação que vai ficar conhecida como Código Napoleônico, uma legislação que garantia a propriedade privada da burguesia, que garantia o domínio econômico da burguesia sobre a propriedade privada. E na prática o Napoleão governa de forma autoritária, mas em benefício da burguesia. Tranquilo, gente? Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte dessa aula.